Olá, membros da comunidade SalesMind. Esse é o terceiro vídeo, né, de um conjunto de aulas falando sobre ofertas e vagas no mercado de trabalho. Né? A primeira aula, na verdade, foi essa vaga de SDR ou BDR vale a pena para a sua carreira, e a outra é a sua empresa está realmente para contratar um SDR ou BDR, uma focada na visão da empresa, a segunda e a primeira focada na visão do prestador de serviço. Né? E essa acho que para complementar, né, para fechar aí esse, não digo bem um módulo, né, porque lá está dentro do módulo de dicas lá dentro da comunidade, mas que acho que fecha aí as informações, porque olha só que engraçado, né, nós profissionais de venda, a gente vende produto e serviços, né, ou fazemos abertura de mercado, mas nós nos vendemos porque, olha só, você normalmente a gente tem um produto, a gente quer despertar o interesse da pessoa naquele produto, naquele serviço para a gente oferecer. É o trabalho ali do SDR, do BDR. Quando a pessoa precisa de uma vaga, contratar alguém, é a parte mais fácil. Ela já tem a demanda. Falta você vender o produto ou o serviço correto, que no caso é você como profissional. Então nós temos que nos valorizar, entendeu? Como profissional e realmente nos vender, saber nos vender. E é isso que eu quero conversar um pouco com vocês, porque senão acontece aquela situação de você vai nivelar todo mundo por baixo e vai simplesmente ficar na análise basicamente do currículo. E hoje, às vezes, tem muitos currículos que são muito similares, a pessoa tem várias experiências, mas eu vejo o nível dos currículos, até porque quando a gente vai contratar é muito superficial, é tudo muito parecido. Mas ninguém fez uma entrevista se vendendo. E é isso que eu quero conversar com vocês. Porque vocês têm que se valorizar, vocês têm que se mostrar que vocês são um profissional diferenciado. E para ser um profissional diferenciado, você tem que estar estudando também. Eu vejo muitos profissionais não estudarem, né? Tem aí as aulas da comunidade, entendeu? Assistam às aulas. Então, vamos entender um pouco justamente esse processo, né? Contexto atual do mercado. Hoje tem muitas vagas de RBDR Closer, seja híbrida, presencial, CLT, PJ, né? E elas vêm sem uma descrição clara, não explicam o processo e pulam direto, às vezes, para cal, né? Às vezes de maneira muito superficial, né? E a forma como você define isso, define a relação que vai nascer. E você tem que se mostrar como autoridade no assunto. Então, o erro mais comum, pessoal, tem interesse, podemos marcar uma reunião online, segue aqui o meu currículo. Eu vejo que quando a gente faz o anúncio, eu peço para enviar o currículo. Mas são poucos que, além de enviar o currículo, eles entram em contato mostrando interesse e questionando a vaga. Esse pessoal é minha prioridade. Entendeu? Porque eles querem saber. Eles não estão simplesmente mandei meu currículo, não. Eu dou preferência para quem. Eu não peço isso, mas eu dou preferência. E são pouquíssimos que fazem isso. Que eles entram em contato querendo saber informações. Esse é o profissional que eu quero. Entendeu? Não aquele que simplesmente manda o currículo. Por quê? Justamente isso. Você simplesmente responder, falta de critério, uma postura passiva e aceitação. Ou seja, você está aceitando a vaga. E não é isso que você quer passar. Responder a vaga também é venda. E justamente isso, o jogo inverteu. A empresa vende a vaga e você é que vai entrevistar a empresa. Olha que interessante. Se hoje fosse aqui no mercado do trabalho, eu ia entrevistar para ver se a empresa me merece a prestação do meu serviço. Olha essa visão. Você quem tem que entrevistar, a empresa que está precisando, embora também você possa estar precisando, né? Mas você não tem que transparecer isso. Você tem que vender a ideia. A empresa precisa clicar. Você tem que se vender. Então, é a empresa que precisa de você e não você que precisa do trabalho. Guardem isso. Desculpa. Não vou começar a gravar de volta por causa do espirro. Quem aceita tudo, comunica pouco valor entre relações desequilibradas e normaliza o improviso. Problema de avançar sem contexto. Aceitar caos sem entender o modelo. Né? Você perde tempo, frustração, proposta totalmente desalinhada com a expectativa da empresa versus a sua. E o risco mais comum, entrar em furada. Então, profissionais maduros filtram antes de avançar. Por isso que eu dou valor para aquele que entra em contato mesmo eu não pedindo.
E responder vaga não é submissão, é diagnóstico. Exatamente isso. Você tem que verificar se aquela empresa merece ter você trabalhando nela. Da mesma forma que em venda, você não apresenta solução sem dor, não se compromete sem contexto e não avança sem critério. Você é que tem que ser o entrevistador, não o inverso. Vocês estão entendendo? É uma mudança de mentalidade aqui que eu quero vender para vocês. Então, antes de aceitar, você precisa entender se a empresa está preparada para ter um profissional qualificado igual a você. Então, quer contratar um profissional SDR, BDR, tem um SP definido, existe uma dor clara, aqui você vai eliminar a maioria das empresas. E depois eu vou te dar uma ideia no final. Existe uma cadência estruturada, isso aqui eu falei muito na aula, se a sua empresa está realmente preparada para contratar um profissional. As ferramentas estão disponíveis, as ligações são qualitativas, BDR, SDR não são telemarketing. Eu estou falando especificamente aqui da contratar a vaga de BDR, SDR e até mesmo de closer. Entendeu? É qualidade, ou seja, a empresa tem que te dar estrutura para você trabalhar, porque se você não performar, ela vai dizer que você não está fazendo o seu trabalho direito. E eu vejo inúmeros profissionais lá dentro da comunidade sofrendo, pedindo ajuda lá, e eu vejo que a empresa não dá suporte para eles. Muito, muito, muito. Não. Se a empresa não sabe responde de forma vaga, o problema não vai ser você, vai ser o modelo da empresa. E já dando spoiler aqui, e eu falo muito na questão da aula lá da sua empresa está preparada a contratar. Você pode ajudar daí, propõe, a partir do momento que você entende que a empresa não tem o processo, beleza, eu posso aceitar a vaga, mas primeiro nós vamos estruturar o processo. E aí você pode executar esse serviço. Estruturar ajustamento pré-vendas. Não vou entrar muito no mérito disso, porque isso é falado lá na outra aula lá. Antes de aceitar qualquer vaga, pergunte: quem vai me liderar? Quem é meu gestor? Essa pessoa tem experiência em CDR/BDR? Existe um feedback estruturado? Existe uma revisão de call mensagens? Liderança não é cobrança, é parceria. É um trabalho feito a quatro mãos. As empresas contratam serviço com a RC Brasil, eu falo, é um trabalho a quatro mãos. Então, você não vai fazer tudo sozinho. Você precisa ter suporte. E volto a repetir, é o que eu vejo muito com membros da comunidade. Eles não têm suporte. Descongelou. Aqui. Então, eu vejo muito com membros da comunidade. Eles não têm suporte. Se a liderança, você vê uma mão de obra barata, não existe acompanhamento, orientação, revisão e aprendizado. O profissional via um executor sem evoluir o processo. Qual é o problema aqui? A empresa não estava preparada para te contratar. Não tem problema. Só que você vai deixar claro que você vai primeiramente estruturar o processo. Antes de começar a executar o serviço por si só desse DR/BDR. Porque justamente isso, se a pessoa não sabe responder essas perguntas, não tem processo, não existe método e não existe rampagem. Existe improviso e alguém vai pagar por isso. Quem vai pagar? Você. Que vai trabalhar, vai ser pressionado, vai se frustrar, a empresa não vai atender a expectativa da empresa e você que vai ser demitido. Na verdade, você tem que demitir a empresa. Na verdade, você nem poderia ter pego essa vaga, ou pegar sabendo que o primeiro passo vai deixar claro. Nós primeiro vamos estruturar o processo. Depois começar a execução, que é o que a gente faz. Você pode até fazer o processo de BDR durante a rampagem, estruturando o processo, mapeamento, objeções, etc. lá. Então, quando não tem processo, não vai funcionar e a culpa não é culpa do profissional, mas normalmente eles vão achar que é culpa do profissional. Erros clássicos, né? Não, depois a gente ajusta. O ajuste não vem, não caiam nessa, a cobrança vai chegar primeiro. Entendeu? E que você vai pagar o pato. Entrar em vaga ruim não é azar, é falta de critério. Agora, como uma boa resposta deve ser? Agradecimento, interesse, pergunta-chave e principalmente uma postura profissional. Uma resposta bem feita já filtra metade dos problemas lá e também te destaca em relação aos seus concorrentes. Então, por exemplo, lá, esse perfil, vamos conversar sobre uma vaga? Obrigado pelo contato. Antes de avançarmos, você poderia me contar um pouco mais sobre o modelo de vendas, o escopo da função e o momento da operação? Você está entrevistando para saber se ela merece ter você como profissional. Podemos fazer uma reunião amanhã? Posso sim. Antes disso, pode passar um breve contexto da vaga do modelo, assim ele consegue aproveitar melhor a conversa. Ou seja, eu sempre aqui estou tomando a postura de eu entrevistar a empresa. Isso aqui é para dar dica. SDR sem fixo, comissão por fechamento. Entendi. Hoje eu busco a oportunidade ou desculpa de prever na rapaz de modelo de remuneração seria bem definido, porque não tem processo. Porque se tivesse processo, ele ia pagar um valor fixo. Caiam fora disso.
Nem aceitem esse tipo de vaga. Volto a repetir, é você que tem que entrevistar, não a empresa entrevistar você. Essa é a mentalidade que vocês têm que guardar. O que as respostas comunicam? Ela mostra que você tem critério, respeita o seu tempo, você está se valorizando, entende a função a qual você vai ser contratado e não aceita improviso e está pensando na sua carreira. Se valorize. Porque nem toda vaga foi criada para dar certo. Esse é o tema de uma das aulas lá. Mas toda vaga mostra que se foi bem pensado. Quem faz pergunta certa está protegendo sua carreira. Você é seu patrimônio. Não vai cair em armadilha e vai crescer. Você vai conseguir fazer um plano de carreira com consistência. Responder vaga sem critério é o mesmo de vender sem processo. Então, guardem disso. Você é o entrevistador. E só sua postura de você ser o entrevistador vai te destacar em relação aos concorrentes. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.